Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, os casos envolvendo pets continuam chamando a atenção na mídia. Depois da morte do cão-orelha em Santa Catarina, um outro tipo de crime vem preocupando tutores em São Paulo: os roubos e furtos de animais. E a vítima mais recente foi um Shih Tzu, chamado Simba. Ele foi levado do quintal da casa dele. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Vamos ver. O flagrante foi registrado pelas câmeras de segurança da casa de Leandro Chaves, o tutor do cachorro. É possível observar o homem se aproximando da residência. Ele senta na calçada e começa a interagir com o cachorro e, após alguns minutos, ele levanta, retira o pet pelo portão e foge com o cãozinho no colo. Leandro contou que o animal, chamado de Simba e que é da raça Shih Tzu, tem o costume de ficar no quintal de casa e que deu falta dele quando foi sair e não o encontrou. Ao verificar as gravações da câmera de segurança, ele se deparou com o furto. O suspeito também foi visto caminhando com o animal em diferentes pontos da região. O caso aconteceu na zona oeste de São Paulo. De acordo com informações da vizinhança, o criminoso se chama Jairo e trabalhava como motoboy antes de se tornar morador de rua. Um dos moradores do bairro gravou um vídeo e disse que o homem está sempre naquela região. Ele está ali, ó, sentado. Ele sempre fica aqui, ó. Olha lá, você fica aqui, ó. E tá lá sentado. Se quiser aparecer aqui, ele tá sempre aqui, ó. A vizinhança reclamou que outros casos de cachorros roubados foram registrados na região e que suspeitam de um esquema de receptação. O caso foi registrado como furto no 34º Distrito Policial e a polícia continua investigando o paradeiro do animal. Olha, infelizmente esse não é um caso isolado. Em média, 8 pets são levados por dia de suas casas no Brasil. Então, para combater esse crime, um projeto de lei prevê punição mais severa para o furto, roubo e também extorsão envolvendo animais. Vamos ver. Entre janeiro de 2020 e outubro de 2022, mais de 8.200 cachorros foram roubados no Brasil. Segundo o levantamento da plataforma HelloSafe, no país, 8 cães são levados por dia de suas casas. Os responsáveis pelo estudo destacam a possibilidade de subnotificação e, com isso, o número pode ser consideravelmente maior, uma vez que muitos donos acreditam que o animal tem apenas fugido de casa e não consideram que pode ter sido levado por ladrões. Nessa modalidade de crime, os preços dos pets roubados podem variar entre R$ 500 e R$ 4.500. A pesquisa revela ainda que a raça Shih Tzu é a mais cobiçada pelos infratores. Pitbull, Spitz alemão, Pug e Pinscher aparecem em seguida. Dos mais de 8.000 roubos de cães em quase 2 anos, 1.350 aconteceram em São Paulo, estado que lidera o ranking desse tipo de delito. Em sequência estão Santa Catarina, com 1.130, Rio Grande do Sul, com 722 e Paraná, com 684. Já está na Câmara dos Deputados um projeto de lei que endurece as penas aplicadas a quem cometer crimes patrimoniais com animais como alvo. A proposta aumenta a punição nos casos de furto, roubo e extorsão, quando envolverem animais domésticos ou de criadores rurais. Na prática, o impacto emocional de crimes dessa natureza costuma ser maior do que o causado por objetos comuns, já que, na maioria das vezes, o bicho é considerado um amado membro da família. Realmente, esse é um assunto que preocupa muita gente. Afinal, mais que o valor financeiro, como a gente viu aí na reportagem, os pets são considerados membros da família. E esses casos causam uma enorme tristeza. Por isso, esse é o assunto, o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar mais sobre isso, nós vamos contar com a participação de 2 convidados. O primeiro é o Leandro Chaves, ele que é o tutor do Simba. Boa tarde, Leandro, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, gente. Obrigado pela oportunidade aí de estar falando sobre o assunto. E a segunda convidada é a doutora Eveline Paludo, ela que é advogada especialista em causas animais. Boa tarde, doutora. Também seja muito bem-vinda. Sua participação é muito importante. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço e por trazer um tema tão relevante, de tanto impacto emocional para as famílias,
neste programa. Correto? Então, primeiro eu falo com o Leandro. Leandro, para ressaltar, né, que essa entrevista também tem um caráter de prestação de serviço. Ou seja, nós esperamos que as pessoas que estejam assistindo, elas possam, de alguma forma, né, ajudar e trazer informações sobre o paradeiro do Simba. Então, eu peço que você conte em detalhes como foi o roubo e também fale um pouquinho do Simba, né, se ele tem alguma característica que pode ajudar as pessoas a identificá-lo. Por favor. Bom, então, o caso aconteceu na quinta-feira, né, dessa semana. Eu estava em casa com a minha companheira conversando na cozinha, e o Simba, ele faz isso. O Simba e o Zuko, eu tenho outro Shih Tzu, né? E aqui na vizinhança, o vizinho da porta do lado também tem 2 Shih Tzus, e tem vários cachorros na rua, né? E aí é costume eles ficarem ali no portão, para ficar latindo, quando passa outro cachorro passeando, quando passa alguma pessoa. E os meus, eles ficam dentro de casa, e em algumas vezes eles pedem eles arranham a porta pedindo para sair, né, para ver o que está acontecendo no portão. E aí esse dia o Simba fez isso, o Zuko ficou dentro de casa, né? Aí o Simba pediu para sair, eu abri, e aí não foi muito tempo depois eu iria sair, que eu tinha um compromisso, né? E aí, quando eu saí, eu vi que ele não estava lá. No primeiro momento, eu imaginei que ele não teria fugido, porque não tem para onde ele fugir no portão. Ele nem passa na grade ali, né? Os 2 não passam na grade. Eles pegam aqui no ombro, né? Mas eu dei uma volta no quarteirão para ver se ele não podia ter saído para alguma fresta que eu não percebi. E quando eu voltei, eu fui olhar nas câmeras de segurança do vizinho aqui, e aí vi as imagens do roubo, né? Correto. O Simba acho que é isso. Acho que ele é um cachorro que... Não sei se tem alguma característica específica, não. Ele atende pelo nome? Ele reconhece quando é chamado de Simba? Sim, reconhece bastante. Então, isso é um ponto importante. E agora eu pergunto para a doutora Eveline, pela lei ou para a lei, doutora, roubar ou furtar um animal de estimação é igual a furtar, por exemplo, um celular ou outro objeto? Essa ligação emocional, o fato de ser até um ser vivo, né? É um agravante para esse tipo de crime perante os olhos da lei, doutora? Na esfera penal, ainda não é. Na esfera penal, o furto continua sendo um furto, e nós não temos ainda na nossa legislação penal uma qualificadora para quando se furtam animais de estimação. Porém, a gente não trabalha só com a esfera penal, a gente tem a esfera civil, que é a indenizatória. Aí, quando a gente trabalha nas 2 esferas conjuntamente, aí sim, quando você pega um animal de estimação que é membro de uma família multiespécie e retira ele da sua família, você está causando um dano emocional tanto na família humana, que fica sem contato com ele, quanto no próprio animal que é retirado da sua casa, retirado da família, onde ele tem um ambiente seguro, física e psicologicamente falando. Então, para o direito dos animais, a gente não trabalha o animal como uma propriedade, como um objeto pertencente a alguém. Ele é um indivíduo integrante de uma família multiespécie. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. E daí, sim, o vínculo emocional, o vínculo psicológico, tanto do animal quanto dos outros membros humanos da família, tem que ser considerado dentro dessa equação que é levada para o Poder Judiciário. Esse é um alerta importante que a doutora faz. Um animal não pode ser considerado um objeto de forma alguma. E, Leandro, vocês já têm algumas informações sobre esse homem aí que aparece no vídeo e ele levou o Simba, né? É importante, inclusive, a gente repetir as imagens enquanto você fala para as pessoas que nos assistem verem bem a fisionomia dele. Vocês têm alguma informação? Então, desde que do momento em que ele foi tirado lá do portão, eu divulguei nas minhas redes, no WhatsApp, e começaram a se multiplicar muito. As pessoas começaram a repostar em todo tipo de canal, e começaram a chegar informações pelo meu WhatsApp. E é isso, né? Aí, daí que veio, daí da investigação também do pessoal, dos investigadores da Polícia Civil ali, né? Que o nome dele é Jairo.
ele parece que era morador desse Jardim Monte Alegre, no Taboão da Serra. Ele vivia por lá e a gente chegou aí nesses lugares, né, para procurar, para saber informação. E as pessoas confirmaram. Então ele vivia lá, falam que ele era motoboy e que ele teve algum problema com algum tipo de substância que começou a virar um morador de rua. E ele circula pelos bairros aqui, principalmente lá pelo Taboão da Serra, esse Jardim Monte Alegre, e aqui pelo Jardim Jaqueline, que é aqui perto de onde eu moro, né? E aí de lá, desses dois bairros, eu estou recebendo sempre, diariamente, muitas pessoas buscando ajudar, falando, ele foi visto em tal lugar, ele foi visto em tal lugar, ele era isso, ele era aquilo. Diariamente, muitas pessoas estão republicando, né, em vários canais diferentes e, ao mesmo tempo, mandando informação. Ele chegou a ser visto, como esse vídeo que vocês passaram, ele chegou a ser visto no Parque Raposo Tavares, que é aqui no Jardim Jaqueline. Tiveram pessoas que falaram que viram ele em alguns pontos aqui da região também, mas de uns 2, foi na quinta, né? Então na sexta ele foi visto algumas vezes, mas já no sábado e ontem ele não foi visto mais. Olha, então, se você que nos assiste é morador de um desses locais, fique atento, então. E, doutora Eveline, nós somos de uma geração, né, que cresceu com cães e gatos soltos no quintal de casa. Na minha casa era assim. Hoje em dia, isso não é mais possível. Esse é um crime de ocasião, ou seja, os criminosos se aproveitam do descuido dos tutores. Por isso é importante tomar muito cuidado, até também para passear com os animais. É extremamente importante a gente cuidar, porque como o Jairo disse, o Leandro disse, o cachorrinho estava dentro do quintal de casa, então, em teoria, ele está protegido, ele está dentro do seu ambiente. E é importante que os animais tenham espaço para que eles possam interagir com o ambiente, para que eles possam interagir com quem passa na rua, mas que quem passa na rua não consiga ter acesso a eles. Então, é um cuidado que nós, como tutores, temos que redobrar, porque a gente agora tem que partir do princípio de que esses animais estão sendo utilizados como moeda, né, para venda deles, para arrecadar recurso financeiro, e principalmente a população que ainda compra animais, cuidar da onde está vindo esse animal, da onde é a origem desse animal que estão te oferecendo para compra, para venda. Fazer uma pesquisa na internet, na região que você mora, na cidade que você mora, se não tem nenhuma família divulgando que um animal dessa espécie, dessa raça foi furtado, né? Seja ele gato, seja ele cachorro, para que você não esteja contribuindo com essa prática ilícita, para que você não esteja contribuindo pela permanência desse animal distante da família. Então, caso alguém tenha visto ele, ou caso alguém tenha recebido a oferta de não quer comprar esse cachorrinho, que faça contato com a família, que diga onde recebeu essa oferta, para que a família consiga fazer essa busca e localizar aonde é que ele se encontra. E, doutora, queria que você pontuasse mais um detalhe importante, que quem compra também pode responder eventualmente por receptação. E vai até um alerta aí para uma família ou alguém que possa ter adquirido o Simba também, não é, doutora? Exatamente. Se porventura alguém adquiriu o Simba, né, ou se alguém receber uma oferta e acabar adquirindo o Simba, essa pessoa pode ser responsabilizada, sim, por receptação, porque ela não tem a origem desse animal, ela não sabe de onde veio esse animal, ela não tem como comprovar que esse animal tem uma origem lícita, né? Então, é importantíssimo que, se por acaso alguém encontrou com esse rapaz, né, com esse Jairo, e fez a compra do Simba, que entre em contato com a família, que explique a situação e faça a entrega voluntária dele. Porque se eventualmente ele for localizado na guarda de alguma família, né, de algum terceiro, essa terceira pessoa pode ser responsabilizada criminalmente por interceptação. Leandro, para finalizar, eu abro um espaço agora para você reforçar o apelo às pessoas que nos assistem e também para passar informações sobre o Simba, como fazer, né, como procurar, e também sobre esse homem aí que a gente está mostrando repetidamente, né? Se alguém também tiver alguma informação, como pode fazer, Leandro?
Tem meu número, não sei se eu falo meu número, né? Mas o apelo que eu faço, acho que é o que a doutora falou, de como é tipificado na lei, eu acho que descreve muito, né? O cachorro, ele não é um objeto, né? Ele é um membro da família. O Simba, o pessoal aqui de casa está muito triste. Esses dias a gente tem ficado o dia inteiro, até a noite, procurando ele. Beleza. Colando cartaz, indo atrás de informação, checando a informação que as pessoas estão passando para a gente passou a quase não ter mais rotina, porque tem um impacto emocional bastante forte mesmo, né? É um membro da família, ele não é um objeto, né? Eu acho que essa é a melhor forma de falar. E é como a doutora falou também, eu acho que não receptar e que se alguém tiver comprado, que busque devolver para a gente, né? Conversar com a gente e tentar buscar um pet de uma origem lícita, né? Correto. Nós então acabamos de conversar com o Leandro Chaves, ele que é o tutor do Simba e fez esse apelo, e também conversamos agora aí com a doutora. Primeiro, Leandro, muito obrigado pela sua participação, nós estamos à disposição aí para ajudar. E também conversamos com a doutora Eliane Paludo, ela que é advogada especialista, Eveline Paludo, ela que é advogada especialista em causas animais. Muito obrigado por ambos, né, a participação, e nós nos colocamos à disposição aqui para continuar olhando e atento a esse caso. Até mais. Até mais, obrigado. Grande abraço. Até mais. Grande abraço. Até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia hoje, nesta segunda-feira. Olha só, a polícia do Rio Grande do Sul investiga também o caso de um cão comunitário, ainda dentro desse assunto, né? Que desapareceu e pode ter sido agredido. Uma história, aliás, muito parecida com a do Orelha. Vamos ver com o Guilherme Souza. O animal conhecido como Amigo desapareceu no último dia 8, após, segundo relatos, ter sido agredido a pauladas. O homem apontado como suspeito prestou depoimento na delegacia e negou as agressões. Ele afirmou que apenas afastou o cachorro com uma vara, alegando que o filho e amigos teriam sido atacados. Na quinta-feira, moradores realizaram uma manifestação em frente à prefeitura pedindo justiça. A investigação segue em andamento e a polícia busca imagens que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu. E agora uma história impressionante que vem do Rio de Janeiro. Uma mulher e o tio dela, eles foram presos ao tentar tirar R$1 milhão da conta de uma pessoa que mora na Austrália. O Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa história. O plano parecia perfeito, mas esbarrou no sistema de segurança do próprio banco. A dupla, formada por Karine Moretti e Amâncio Siqueira Lima, chegou a uma agência na zona sudoeste com uma procuração falsa, supostamente assinada pelo titular da conta. O alvo era alto, R$1,2 milhão. Os funcionários estranharam a documentação e movimentação atípica de uma conta que pertence a um cliente que vive no exterior há anos. Então, a gerente da agência solicitou a verificação da autenticidade da procuração. Ao perceber a checagem, Karine informou que iria tomar um café e deixou o local. Enquanto os suspeitos aguardavam a liberação do dinheiro em um bar próximo, os agentes da delegacia da Barra da Tijuca entraram em ação. Tio e sobrinha foram presos em flagrante. Agora a polícia investiga se eles fazem parte de uma quadrilha especializada em monitorar contas de brasileiros que moram fora do país. Os dois vão responder por tentativa de estelionato e falsificação de documento público. A defesa dos acusados ainda não se pronunciou. E olha, um ônibus com trabalhadores rurais tombou e deixou 6 mortos e 45 feridos no interior de São Paulo. Quem traz os detalhes dessa história triste é o Alexandre Cardoso. Na madrugada desta segunda-feira, pelo menos 6 pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus com trabalhadores rurais na BR-153, entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou depois que um dos pneus estourou. Antes de tombar, o motorista perdeu o controle do ônibus e o veículo saiu da pista. As vítimas eram trabalhadores rurais que saíram do estado do Maranhão para trabalhar na colheita de maçãs em Santa Catarina e famílias de alguns também estavam no veículo. Ainda, de acordo com a PRF, o ônibus não tinha autorização das agências nacionais de transportes terrestres para freitados fora do estado do Maranhão. Portanto, estava em viagem irregular. Em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil informou que atua na identificação das vítimas e dos demais envolvidos no acidente. A empresa responsável pelo coletivo também será investigada. Olha aí, uma informação de última hora sobre esse caso. Agora há pouco, mais 2 mortes foram confirmadas e, com isso, o número total de vítimas fatais neste acidente chegou a 8. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Rede. E quem traz as informações, como sempre acontece, é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa semana, Bruno, para você. E vamos começar, né, Bruno, falando do Campeonato Paulista. Aliás, foram definidas ontem todas as equipes, né, que foram classificadas. Inclusive, temos até as datas e horários desses jogos. Conta pra gente. Boa tarde novamente. Boa tarde, Cleber. Boa tarde a você e boa tarde também a todos que nos assistem. Bom, após uma noite emocionante com todos os jogos acontecendo no mesmo horário, os confrontos das quartas de final estão definidos. Por enquanto não teremos nenhum clássico, mas contaremos com um grande duelo de Série A. Inclusive, vamos conferir agora as datas e horários dos confrontos. A primeira fase do Campeonato Paulista enfim se encerrou. Com exceção do Mirassol, todos os favoritos se classificaram para as quartas de final da competição. A grande surpresa foi o Novo Horizontino, que terminou na liderança com os mesmos 16 pontos de Palmeiras e RB Bragantino, mas com um saldo de gols maior do que de seus adversários. Já na parte de baixo da tabela, a briga pelas últimas vagas foi bastante acirrada até os minutos finais. A cada gol que saía na rodada, uma verdadeira dança das cadeiras acontecia. Quando o jogo do Palmeiras contra o Guarani se encerrou em 1-1, naquele momento o time de Abel Ferreira enfrentaria o Santos nas quartas de final e o Guarani iria encarar o Novo Horizontino. Mas aos 51 minutos do segundo tempo, em Ribeirão Preto, o capivariano fez o gol que garantiu a vitória contra o Botafogo, cravando a classificação para a próxima fase. Com isso, o Guarani acabou ficando fora da zona classificatória. Assim ficaram os confrontos da próxima fase e os prováveis dias e horários dos jogos. No sábado, às 18h30, Red Bull Bragantino vai encarar o São Paulo em Bragança Paulista. No mesmo sábado, às 20h30, o Palmeiras recebe o Capivariano na Arena Barueri. Já no domingo, às 16 horas, o Novo Horizontino mede forças com o Santos de Neymar e companhia, lá em Novo Horizonte, interior de São Paulo. E às 20h30, Portuguesa e Corinthians fecham essa fase do Paulistão no Canindé. Nesta etapa, quem vencer se classifica para a semifinal. E em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. E claro, né, Bruno, os 4 grandes com certeza são favoritos. E olha só, Bruno, outro estadual que já tem os confrontos definidos é o Gauchão, inclusive, já aconteceram, né, os jogos de ida. Conta pra gente, Bruno. Pois é, Kleber. No Rio Grande do Sul, as semifinais do estadual começaram com goleada do Internacional fora de casa e a frustração dos gremistas com um empate em casa. Mas quem vai contar os detalhes pra gente é o Diogo Lachmann. Os gaúchos deram o pontapé inicial nas semifinais do Campeonato Gaúcho no domingo. Na Arena, o Grêmio recebeu o Juventude e frustrou o torcedor com um empate em 1-1. O tricolor até saiu na frente com um gol de TT após cruzamento de William, mas viu o Juventude chegar ao empate com Patrick Lanza após uma falha do sistema defensivo. Com o placar igual, a definição de quem avança para a grande final ficou para o segundo jogo. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis.
esportes. Juventude e Grêmio voltam a se enfrentar no domingo, às 6 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Agora, no lado vermelho do estado, está tudo muito bem encaminhado. O Internacional foi a Erechim enfrentar o Ipiranga no Colosso da Lagoa. Com um time praticamente reserva, o Colorado goleou por 3-0 e encaminhou a vaga para as finais do Campeonato Gaúcho. Com 2 minutos de jogo, Brian Aguirre abriu o placar. De fora da área, Thiago Maia ampliou. O terceiro veio após o cruzamento de Vitinho e uma ajudinha do goleiro Zé Carlos. Com o resultado, o Colorado pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim chega às finais do campeonato. O Internacional volta a enfrentar o Ipiranga no próximo sábado, às 6h30 da tarde, no estádio Beira-Rio. Bruno, nós já falamos aí do Campeonato Paulista, agora do Gauchão, mas no Rio de Janeiro, como está o panorama do Campeonato Carioca? Lá já está tudo definido ou ainda não? Ainda não, Kleber. Neste final de semana tivemos as classificações de Madureira, Flamengo e Vasco. E hoje conheceremos o último classificado para a semifinal que sai do confronto entre Fluminense e Bangu, que acontece no Maracanã. Vamos ver como chegam as equipes para esse duelo decisivo. Fluminense e Bangu se enfrentam às 18 horas no Maracanã nesta segunda-feira, pela última vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. O tricolor das Laranjeiras chega embalado após ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara e ter conquistado o título. Já no Campeonato Brasileiro, bateu seu rival Botafogo e está invicto na competição. O Bangu se classificou em quarto no Grupo A. Pela Taça Guanabara, enfrentou 2 gigantes cariocas, somando uma vitória e uma derrota. Bateu o Flamengo na primeira rodada por 2-1 e foi derrotado para o Botafogo por 2-0 na quarta rodada. Para o confronto decisivo das quartas de final, Zubeldia não poderá contar com 2 jogadores que sofreram problemas físicos na última partida: o lateral esquerdo Guilherme Arana e o meia Hércules. Com isso, o tricolor deve ir a campo com Fábio, Guga, Freitas, James e René, Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta, Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Quem se classificar desse confronto enfrenta o Vasco na próxima fase da competição, enquanto a outra final já está definida, com Flamengo e Madureira se enfrentando. Bom, Kleber, esse foi os panoramas aí dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Eu fico por aqui, uma excelente tarde a você, uma ótima semana para você também, a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Bruno. E lembrando que às 18h30 tem mais, né, Bruno? Com tem certeza. Mais esportes. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima tarde e até mais. Tchau.